As pirâmides egípcias em Gizé são, sem dúvida, uma das estruturas mais estranhas do mundo. Elas resistiram ao teste do tempo e da natureza por milhares de anos e ainda estão fortes. E como você deve ter adivinhado, muitas pessoas poderosas têm sido obcecadas em desvendar os mistérios por trás dessas estruturas monumentais por séculos. Notável entre eles é Nikola Tesla, um dos maiores inventores modernos que já viveram. Nikola Tesla revela verdades terríveis sobre as pirâmides. Embora Nikola Tesla tenha morrido sem ser apreciado, sua fama foi recentemente trazida para as luzes da ribalta. Na verdade, suas ideias-chave levaram à invenção de smartphones, Wi-Fi, sistemas de alimentação elétrica e algumas das tecnologias que usamos hoje. Além de suas ideias loucas que foram patenteadas, Tesla expressou interesse em vários outros misteriosos projetos ultra-secretos, incluindo as pirâmides egípcias. Seu esforço para desvendar os segredos das pirâmides começou quando ele tinha 20 anos de idade. Neste momento da sua vida, ele decidiu fazer isso seu objetivo de vida. Feitas com cerca de 2,5 milhões de blocos de pedra e pesando quase 6 milhões de toneladas, as pirâmides egípcias são misteriosas e feitas em magníficas estruturas. Estruturas que atraíram vários visitantes de todo o mundo. Se você já viu ou leu sobre essas pirâmides, você concordaria conosco que elas estão cheias de segredos que não foram expostos. E alguns desses segredos são as fontes das ideias e invenções revolucionárias de Nikola Tesla, especialmente a noção da capacidade das pirâmides de gerar energia. Muitas pessoas acreditavam que as pirâmides eram na verdade tumbas para os faraós do Antigo Egito. No entanto, era surpreendente que nenhuma múmia tivesse sido encontrada em nenhuma delas. Todas as múmias estão deitadas no Vale dos Reis. Além disso, não há inscrições indígenas egípcias ou arte nas pirâmides. Inacreditável, não é? Ou quem poderia ter gasto tantos recursos para construir estruturas tão gigantescas sem nenhum objetivo em mente? Afinal de contas, nós agora confirmamos que elas não são túmulos para os faraós egípcios. Nem são alguns edifícios que foram construídos em honra de alguns deuses. Nikola Tesla leu vários livros sobre estruturas antigas e descobriu que as pirâmides continham uma quantidade incrível de energia. Naquela época, a eletricidade mal era conhecida e Tesla começou a considerar a probabilidade das pirâmides terem alguma tecnologia avançada escondida dentro delas. Ele se convenceu de que as pirâmides derivavam seu poder do eletromagnetismo. Para ele, as pirâmides poderiam ter sido construídas com alguma forma de energia cristalina e as câmaras dentro delas foram usadas para manipular os campos eletromagnéticos. Ele também defende a teoria de que os materiais, como as pedras usadas na construção da Grande Pirâmide, tinham propriedades de armazenamento de energia derivada do Sol e da Lua. Portanto, ele sugeriu que a pirâmide poderia ter sido projetada para gerar um campo de energia capaz de fornecer eletricidade para as cidades. Em 1905, Tesla apresentou uma patente nos Estados Unidos intitulada A Arte de Transmitir Energia Elétrica através do Meio Natural. A patente delineia projetos para uma série de geradores mundiais que exploram a ionosfera para extrair energia elétrica. Ele considerou o planeta Terra um gigantesco gerador elétrico de energia ilimitada, girando em torno de dois polos magnéticos. Mais tarde, ele se referiria ao seu desenho triangular como a pirâmide eletromagnética de Tesla. Além disso, ele acreditava que a localização das pirâmides, em vez de suas formas, é a fonte de energia. Então ele decidiu construir uma instalação de torres que mais tarde iria desencadear toda a cidade. Esta torre é conhecida hoje como a Estação Experimental Tesla, situada na base Pikes Peak, em Colorado Springs. Também é conhecida como a Torre Wardenclyffe, ou Torre Tesla, na costa leste. Ele construiu as pirâmides nesses locais, seguindo as leis da localização das pirâmides em Gizé e em relação à órbita elíptica do planeta e do Equador. A construção da torre foi baseada em suas teorias sobre como a Terra poderia conduzir os sinais. De acordo com ele, o protótipo enviará e receberá dados e energia ilimitada sem fio até Paris, França. Infelizmente, a descoberta de Tesla e o dispositivo entraram em esquecimento após sua misteriosa morte em 1943. No entanto, suas obras o sucederam. Mesmo após a sua morte, estudiosos e pesquisadores estudaram suas teorias sobre o poder das pirâmides, e suas ideias ajudaram a desvendar muitos dos mistérios que envolvem as pirâmides. O que Tesla estava tentando nos explicar sobre as pirâmides pode soar muito vago. Talvez ele queira que entendamos o poder de algo muito mais antigo do que pensávamos. Vamos olhar para a ideia de Tesla sobre numerologia para obter clareza. De acordo com Tesla, os números 3, 6 e 9 constituem uma grande chave para o universo e são, portanto, de grande importância para todos nós no planeta Terra. Ele diz que muitos modelos aparecem naturalmente no universo, em nossas galáxias, na formação estelar, na evolução e em quase todos os sistemas naturais. Alguns acreditam que sua obsessão com os números 3, 6 e 9
influenciou sua preferência pela forma piramidal e certas leis matemáticas fundamentais. Ele acreditava que estes números eram os números cardeais de uma linguagem matemática universal. E era por isso que ele não usaria ou faria uma coisa que não resultasse no número 3 ou em um múltiplo dele. Tesla dirigia em qualquer edifício 3 vezes antes de entrar. Ele ficou em hotéis com números divisíveis por 3. Ele morava no 33º andar do New Yorker Hotel, na cidade de Nova York, quarto número 3327. Matematicamente, 3 mais 3 igual a 6 e 2 mais 7 igual a 9. Ele dormia cerca de 3 horas a cada noite. Ele polia seus talheres e pratos com 18 guardanapos antes de usá-los. Ele tomava decisões em grupos de 3 pessoas. Quaisquer que fossem os cálculos que ele fez sobre as coisas em seu ambiente, ele garantiu que os resultados fossem concebíveis por 3. Estes resultados formariam a base de suas escolhas e decisões. O que Tesla está tentando nos dizer com sua obsessão por 3, 6 e 9? Afinal de contas, nós não criamos matemática. Nós eventualmente percebemos que a matemática é uma linguagem universal e a lei que a guia é obrigatória para todos no planeta Terra. Por exemplo, na matemática Vortex, 1 mais 1 igual a 2, 2 mais 2 igual a 4, 4 mais 4 igual a 8, 8 mais 8 igual a 16, 16 mais 16 igual a 32, 32 mais 32 igual a 64, 1 mais 6 igual a 7, 3 mais 2 igual a 5 e 6 mais 4 igual a 10. Você notaria que os padrões de números só retornaram 1, 2, 4, 8, 7 e 5. Estes números são repetidos 1, 2, 4, 8, 7, 5, 1, 2, 4, 8, 7, 5. Além disso, 3, 6 e 9 não seguem este padrão. Percebendo que estas formas são encontradas na natureza, o povo antigo as imitou na construção. Se Nikola Tesla poderia estar tão obcecado com estes números, podemos dizer que ele estava tentando nos revelar algumas verdades usando as grandes pirâmides como um ponto de referência? Aqui está a razão. O tamanho da pirâmide está alinhado com a bússola com uma precisão que só pode ser derivada da engenharia moderna. A pirâmide de Gizé compreende 2,5 milhões de blocos de pedra, pesando 6 milhões de toneladas. Ela tem 481 pés de altura e sua pegada é superior a 13 acres. Alinhar esta construção dentro de 1 sobre 15 de um grau verdadeiro norte é quase uma precisão impossível. Isso é porque a base da pirâmide está nivelada dentro de 3/4 de 1 polegada. Os lados da pirâmide têm mais de 755 pés de comprimento, e cada lado está a menos de 2 centímetros do outro. Curiosamente, as pirâmides não têm 4 lados. Cada lado é ligeiramente côncavo, o que você só pode ver diretamente acima ou quando a pirâmide projeta sombras durante os equinócios. Quem construiu as pirâmides tem um conhecimento muito bom sobre o tamanho da Terra. Se você multiplicar a altura da pirâmide de 481 pés por 43.200, você terá 3.938.685 milhas, o que está dentro de 11 milhas do raio polar da Terra. Isso está a 99,7% de precisão. E ao mesmo tempo, se você multiplicar o perímetro da base da Grande Pirâmide, que é de 3.024 pés, por 43.200, você receberá 24.734,94 milhas, que é a circunferência equatorial da Terra. Isto faz uma precisão de 99,3%. E embora a Grande Pirâmide esteja travada nas verdadeiras direções cardinais do norte, sul, leste e oeste, uma discrepância muito pequena de 3 por 60 graus de erro pode ser observada. Não obstante, poderia ser considerada inconsequente, considerando o fato de que os construtores das estruturas viviam na Idade das Trevas. Como é possível que os construtores antigos tivessem uma ideia das dimensões do planeta? Misterioso, não é? É de conhecimento comum que as pessoas antigas eram tão obcecadas por equinócios. O equinócio é a interseção do caminho do Sol no céu com o Equador, quando a duração do dia e da noite são iguais. A duração do dia e da noite em um equinócio é de 43.200 segundos. Entretanto, a maioria dos céticos considera a relação entre o equinócio e o tamanho da Terra como uma mera coincidência. De acordo com o engenheiro Glenn Dash, os egípcios não poderiam ter usado a estrela polar ou a sombra do Sol para alinhar as pirâmides. Ele acreditava que eles devem ter usado o equinócio ou tonal para alcançar o alinhamento perfeito das estruturas. As medidas de equinócio tinham sido negligenciadas anteriormente como um possível método de alinhamento. Isso porque se pensava que precisava de mais precisão. Mas Dash diferiu isso sobre revelar a possibilidade do equinócio
fornecer medições precisas para lançar uma sombra. Para provar isso, ele experimentou rastreando o ponto da sombra do equinócio de queda em 2016 para formar uma curva suave de pontos. No final do dia, ele interceptou 2 pontos das curvas com um pedaço de fio esticado enrolado ao redor do poste. Isto criou uma linha quase perfeita, que corre de leste para oeste. Está conhecido como o método do círculo indiano. Ele mostrou que, embora a medida fosse imprecisa, o grau de erro era similar ao leve erro encontrado nos alinhamentos das pirâmides em Gizé. A latitude astronômica 30 fica a meio caminho entre o Equador e o Polo Norte. A pirâmide poderia estar falando ao nosso universo desta maneira. Na construção da Grande Pirâmide, houve um erro, apesar de apenas 0,05 graus nas medidas. Mesmo que as estruturas antigas adotassem simetria tripla e hexagonal, nós podíamos ver 3 pirâmides que estão completamente alinhadas com a constelação de Órion. Você observaria que o número 43.200 é relevante aqui. É assim porque ele representa a precessão axial da Terra. O número também é um múltiplo de 72, o número de anos que a Terra leva para abanar seu eixo. Estes números 72 e 432 também estão presentes em antigas mitologias e textos sagrados. Então, por exemplo, 72 é o número de línguas faladas na Torre de Babel. É também o número de nomes para Deus na Cabala judaica. Finalmente, é o número de templos em Angkor Wat e o número de graus de longitude entre Angkor Wat e a Grande Pirâmide. 432 Hz é a frequência harmônica e se acredita ser uma ótima ressonância para a música. 432.000 é o número de sílabas no hindu Rig Veda. O que tudo isso pode significar? Será que os antigos egípcios poderiam ter usado uma linguagem matemática e nós estamos apenas percebendo isso agora? Além disso, o fato de que os construtores foram capazes de medir a Grande Pirâmide de tal forma que a sua medida se aproxima das dimensões do nosso planeta quando multiplicada por 43.200 não pode deixar de nos assombrar. Não poderia ter sido uma mera coincidência. Se você pegar o Polo Norte estendido da Terra e estendê-lo para os céus, você descobrirá que ele aponta para uma estrela conhecida como Polaris. Essa é a nossa estrela Polaris. No futuro, o Polo poderá apontar para outras estrelas. A explicação para isso é a oscilação processional no eixo da Terra, e o Polo Norte estendido nem sempre aponta para o mesmo lugar ao longo de um ciclo de 25.920 anos. Mas onde está a evidência de que a pirâmide pode ser uma estrutura para criar e aproveitar a energia? A pirâmide é construída com calcário e outros materiais que possivelmente foram movidos de uma longa distância. Cada uma das pedras é tão bem compactada que é impossível encontrar qualquer espaço entre elas. As pedras de revestimento foram cortadas e enviadas de uma pedreira Tura a cerca de 500 milhas de distância. O exterior da Grande Pirâmide de Gizé foi feito de materiais que isolam a eletricidade, especificamente o calcário tufa branco. Isto porque ele não contém magnésio. O interior e as câmaras foram feitos de material que conduz a eletricidade, tornando possível controlar totalmente a liberação de energia do interior da pirâmide. Além disso, os blocos usados nas partes internas da pirâmide foram feitos de outra forma de pedras calcárias, contendo pequenas quantidades de cristais e metais. Estas duas propriedades, cristais e metais, permitem a transmissão da máxima potência. Vale a pena notar que a Torre de Tesla trabalhou com o mesmo princípio que as pirâmides. Vamos entrar um pouco no básico. Alguns elementos que permitem que a energia sem fio funcione. Eles incluem o Sol, a água sob a torre ou pirâmides, e a necessidade de colocar a torre na altura certa no ar para permitir que a energia se espalhe. O topo das pirâmides foi feito de ouro, um grande condutor elétrico. No meio está o granito, que atua como um transceptor de energia. Uma combinação destes dá energia sem fio. Um estudo de 2018 procura investigar como a pirâmide pode se concentrar em energia. Uma equipe de cientistas usou ondas de rádio em diferentes frequências para determinar se a pirâmide responderia ou não às ondas eletromagnéticas de um comprimento ressonante. Eles descobriram que a pirâmide concentra a energia eletromagnética em suas câmaras internas e sob sua base. De acordo com cientistas, ondas de rádio com comprimento que varia de 200 a 600 metros podem induzir ressonâncias. Quanto mais perto de 200 metros, mais dramático é o efeito. Em 2019, Eric Wilson publicou um artigo intitulado Large Scale Thermoacoustic Generator, gerador termoacústico de grande escala. No artigo ele descreve como o granito e outras rochas sobrevivem à vibração. Os elétrons migrarão através da rocha até a superfície através de uma combinação de ciência e música.
Os construtores da pirâmide criaram uma máquina geradora de energia que foi sintonizada com a harmonia natural da vibração da Terra, cuja fonte é a energia da maré criada pela gravidade da Lua. Esta tecnologia é capaz de gerar energia limpa e ilimitada. Mas a questão é a seguinte: qual é a fonte de energia? Isto nos leva de volta a Tesla. A sua torre Wardenclyffe foi construída em cima de um aquífero, que descarregou os íons negativos para o topo da torre. A torre tem barras de cobre e ferro que se estendem para baixo na água. Quando a eletricidade foi enviada para a torre, ela deveria ser transmitida para o mundo através da atmosfera. Os receptores foram construídos para receber a energia para uso das pessoas. Em resumo, ele queria aproveitar a energia da ionosfera e bombeá-la para a Terra via vibração para que os outros receptores pudessem lê-la. A mesma coisa se aplica à Grande Pirâmide. Ela também é construída sobre um aquífero, um antigo canal subterrâneo de água. Recentemente, tubos de cobre e barras de ferro foram descobertos lá. A pedra de calafetagem é feita de ouro. O rio Nilo costuma correr muito perto das pirâmides para criar uma corrente elétrica por baixo delas. A eletricidade, então, se move para o topo da pirâmide através das pedras de granito dentro das pirâmides para dentro da pedra de ouro. Isso é o que é chamado de fisioeletricidade. Fisioeletricidade é a energia elétrica que podemos obter de movimentos físicos naturais, como a caminhada e a corrente de passagem de um rio ou aquíferos subterrâneos. A água correria para câmaras de base e sairia, criando uma bomba que vibra as pirâmides. A vibração atingiria a câmara do rei com uma frequência precisa. A câmara do rei consiste de dispositivos geomecânicos que vibram com as energias da Terra, que são então convertidas com energia eletromagnética. O sistema de distribuição de energia sem fio de Tesla utilizou a ressonância da Terra, assim como a pirâmide. Além disso, a energia gerada pela torre seria ilimitada e limpa. Infelizmente, a torre foi destruída. Há também evidências de que a Grande Pirâmide foi destruída por dentro. Percebendo que ele poderia estar no seu caminho para criar um avanço na transmissão de energia, ele convenceu J.P. Morgan, que lhe deu mais de $150 mil para financiar o projeto. A intenção de Tesla de utilizar o projeto para a transmissão sem fio de energia foi tornada pública em 1898. Isso ajudaria a alcançar grande fama e fortuna. O projeto o capacitaria a transmitir mundialmente, assim como o sistema telegráfico baseado em rádio de Guglielmo Marconi, que transmite mensagens. Ele já havia estabelecido que a energia sem fio funcionaria em uma pequena escala, mas ele precisava de mais dinheiro para completar o projeto. Então ele escreveu a Morgan novamente, pedindo mais dinheiro para ele. Ao invés de lhe dar mais dinheiro, Morgan se retirou dele, citando uma violação do acordo. Ele foi mais longe para dar poder aos concorrentes de Tesla, Edison e Marconi, que estavam fazendo sucesso com as invenções de Tesla. Ele também mandou palavras para o mundo, os notificando para evitar Tesla. Em 1915, Tesla tinha ido à falência e não podia mais manter a propriedade de Wardenclyffe. Em 1917, a torre foi demolida e vendida para sucata. Isso significaria o fim do projeto. A mesma coisa poderia ser aplicável à Grande Pirâmide. E se ela sofresse algum evento catastrófico que a fizesse parar de funcionar? Além do ácido clorídrico, há também vestígios de ácido sulfúrico no eixo sul, enquanto o cloreto de zinco e cloreto de amônio foram descobertos no eixo norte. Estes produtos químicos são capazes de criar hidrogênio, mesmo quando não estão sendo misturados. Entretanto, se você combinar cloreto de amônio com ácido sulfúrico, você terá uma explosão. Considerando a estrutura da pirâmide, a explosão provavelmente foi controlável. Em 2001, marcas de queimaduras foram descobertas na grande galeria no teto, acima da localização original dos ressonadores. Além disso, houve rachaduras nas vigas de granito no teto sudeste da Câmara do Rei. Os egiptólogos explicaram que as fissuras eram resultado de um terremoto, mas os danos só pareciam ter ocorrido em áreas da pirâmide onde havia um fluxo de hidrogênio altamente comprimido e aquecido. Além disso, as paredes da Câmara do Rei também estão separadas do chão e parecem se expandir. Isto indica que uma explosão pode ter agido sobre elas. Danos similares ocorreram nos degraus da Câmara e em outras partes do interior. O eixo sul foi descoberto como tendo sido revestido com sal com cerca de 1 polegada de espessura, uma probabilidade de que o hidrogênio estivesse fervendo e borbulhando o eixo. Inicialmente pensou-se que um terremoto tinha causado a explosão, mas o engenheiro Christopher Dunn descartou o pensamento e sugeriu que um evento cataclísmico poderia ter ocorrido na pirâmide, erodindo a estrutura como uma usina elétrica ativa. A teoria ainda não foi estabelecida, no entanto. Os antigos egípcios são conhecidos por serem grandes registradores. Entretanto,
Não parece haver qualquer registro de qualquer evento cataclísmico durante o tempo de construção da pirâmide. Dunn acredita que o evento ocorreu milhares de anos antes, mas pensando bem, se os egípcios fossem conhecidos por manterem registros, haveria documentação de como eles usavam a eletricidade. Há indicações que sugerem que os antigos egípcios usavam eletricidade. Muitos apontam para glifos que se parecem com lâmpadas, mas nós podemos ser forçados a ignorar essa possibilidade, já que não havia evidências de que eles trabalhavam com vidro ou qualquer componente usado na fabricação de lâmpadas. Com ou sem evidência, não há dúvida de que os egípcios realmente construíram as grandes pirâmides em 4500 a.C. Mas e se os egípcios não construíram de fato a pirâmide e ela foi apenas uma estrutura dormente encontrada por eles? Isto nos leva à teoria da constelação de Órion, como proposto por Graham Hancock. De acordo com a teoria, o complexo da Grande Pirâmide é quase uma combinação para as estrelas da constelação de Órion. Será que as pirâmides egípcias realmente se alinham com as estrelas? Na superfície, pode ser plausível. Isto porque os antigos egípcios rastreavam o céu noturno de perto para determinar quando plantar e quando colher. Nós temos discutido a obsessão dos construtores com equinócios. Mas como as pirâmides foram construídas durante um período conhecido como o Antigo Reino do Antigo Egito, qualquer relação que eles tivessem com o céu noturno teria que combinar com o aparecimento dos céus há cerca de 4.500 anos atrás. Além disso, algumas pistas sugerem que as pirâmides e a Esfinge existem há tempos imemoráveis. Robert Schoch, da Universidade de Boston, acredita que a Esfinge e Giza têm cerca de 13.500 anos de idade, mas enquanto Giza tem sido construída em um clima extremamente seco desde a época dos faraós, a Esfinge data de um período em que o clima tinha mais chuva. Isto porque esta última mostra sinais de erosão causada pelo vento, areia e água. Os padrões da erosão ao redor da base da Esfinge indicam que enormes volumes de água estão se lavando sobre o platô a velocidades violentas. Isto foi evidente no final da última era do gelo, em 9700 a.C. Os glaciares derreteram rapidamente e o nível do mar subiu 500 pés em poucos séculos. Naquela época, a maioria dos humanos morreu, e os poucos que sobreviveram se refugiaram em cavernas. Agora pense nos efeitos que a água com tanta velocidade e pressão teria em construções de pedra, como a Esfinge e as pirâmides. Enquanto isso, um céu cheio de plasma, relâmpagos e radiação teria causado sérios danos à Grande Pirâmide, se ela tivesse usado uma reação química volátil para criar energia. Mas nós não estamos dizendo que todo o evento dito aqui realmente aconteceu. No entanto, podemos assumir que uma civilização avançada existiu há milhares de anos. Além disso, a civilização tinha a tecnologia para criar energia limpa e ilimitada. A parte mais interessante do mistério é como a ciência está começando a mudar nossa percepção do universo. Tesla estava certo, afinal de contas. Todos os principais marcos históricos antigos revelam evidências de energia eletromagnética. Eles aproveitaram a energia da ionosfera para criar tecnologias que nós só podíamos sonhar em ter. Pensem como a energia limpa e renovável tornará a vida mais segura para os humanos. Tesla pretendia tornar a energia livre e acessível para todos, especialmente para as partes mais remotas e menos desenvolvidas do mundo. Se ele tivesse tido sucesso, os vastos impérios do JP Morgan, que produzem a maior parte das tecnologias que usamos hoje, já teriam há muito entrado em extinção. Infelizmente, a energia limpa que precisamos agora morreu com Tesla, pois o mundo tomou um caminho diferente que nos coloca mais em perigo. Era a rota do uso do carvão e do petróleo fóssil. Você acha que Nikola Tesla vale toda a atenção e os elogios que ele está recebendo hoje, como, por exemplo, suas incríveis invenções e ideias teriam afetado o mundo se elas não tivessem morrido com ele? Deixe a gente saber os seus pensamentos na seção de comentários abaixo.